que a partida entre Inter e Red Bull Bragantino, em que o Colorado venceu por 1-0 e conquistou os 3 pontos no último final de semana no estádio Beira-Rio, tinha um aspecto de decisão para o Internacional? A gente não tem nenhuma dúvida. Agora, os bastidores que rondaram essa partida também tiveram esse clima decisivo, e um clima que estourou dentro dos vestiários, uma confusão generalizada após o apito final do árbitro no estádio Beira-Rio, entre staff do Inter e o técnico do Bragantino, o português Pedro Caixinha. Uma fala do gerente esportivo do Internacional, Magrão, incendiou o vestiário antes da partida. E sim, as declarações recentes do técnico português foram usadas no vestiário do Inter. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar muito do que foi a decisão nos bastidores entre Inter e Bragantino. Por mais que o jogo tenha acontecido no último domingo, o Inter divulgou imagens de bastidores importantíssimos. A gente vai mostrar o que o Magrão falou, que incendiou o vestiário antes da bola começar a rolar no estádio Beira-Rio no último domingo, e a confusão que aconteceu nos bastidores, na porta dos vestiários, para ser mais preciso, entre Pedro Caixinha e Internacional. Tem detalhes importantes, vai pra súmula, vai ter punição, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com, tá certo, rapaziada? Vai lá, dá uma brincada e ganha uma graninha e aposta com moderação, é claro, tá certo? Bom, pessoal, a gente sabia, o jogo do último final de semana contra o Bragantino era muito importante para o Internacional, principalmente em termos de tabela de classificação. Naquele momento o Inter tinha 43 pontos, estava a 2 do Z4, em que o Cruzeiro ainda jogaria, e acabou até vencendo na rodada ontem à noite contra a equipe do Goiás, lá em Goiânia, na Serrinha. Então tinha um jogo e tinha uma decisão ali muito importante. A gente teve 2 semanas de data FIFA, o Inter veio de uma derrota de 3-0 acachapante contra o Palmeiras em Barueri, precisava se restabelecer faltando 4 rodadas. Conseguiu a vitória importantíssima por 1-0 contra o Red Bull Bragantino, porém, esse jogo teve ares de final no ambiente, pelo menos do Beira-Rio, possivelmente pro Bragantino também, porque o Bragantino tá brigando por G4 e esteve brigando em determinado momento até por título brasileiro, com uma margem de possibilidade bem interessante. Bom, com esse clima de final, muitas coisas pequenas, que muitas vezes são consideradas pequenas, foram usadas e as pessoas se apegaram nessas coisas. Por exemplo, a declaração do Pedro Caixinha. No meio de semana, eu trouxe no canal até no final de semana, no sábado, em que ele disse que venceria o Inter. Para ser mais preciso, tá? Depois da derrota contra o Flamengo, de um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro no último meio de semana, o próximo jogo do Bragantino seria contra o Inter, que foi jogado no último domingo aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio. E o Caixinha disse, depois da derrota pro Flamengo, a nossa vitória no jogo contra o Inter, porque vamos ganhar, não tem nada a ver com o aspecto futebolístico, mas sim com o emocional. O Caixinha estava destacando que o time dele venceria o Inter no último domingo no Beira-Rio. Bom, desde o início a gente viu, e aí ontem o Inter divulgou à noite os bastidores, imagens do vestiário, enfim, antes dessa vitória e depois da vitória contra o Bragantino, o Inter usou essa fala do Pedro Caixinha, técnico português do Bragantino, no vestiário. A começar pelo gerente esportivo Magrão, que falou sobre isso no vestiário antes da bola começar a rolar. Va a fallar siempre, cada uno sabe lo que tiene que fazer. Cabeça boa, confiança que vai dar certo, rapaziada. Que está ligado, caralho, ligado nesta porra, dale, nos jugamos la vida hoje, gente, vamos. Vamos, vamos. Coração, coração. O Gabi falou uma coisa ali, antes de entrar em campo. O treinador falou que quer ganhar da gente aqui dentro. O treinador falou que quer ganhar da gente aqui dentro. Vai ganhar o caralho. Vai tomando dele. O caralho vai ganhar aqui. Isso aí, vamos lá. Aí o Magrão, gerente esportivo do Inter, xingando o Caixinha, dizendo sobre essa situação. Até dá pra ouvir no fundo o Gabriel, que é um dos líderes do elenco, o Gabriel Ruffi, o volante também, concordando com o Magrão, mas isso foi utilizado no vestiário. Tanto que na zona mista, depois da vitória do Inter por 1-0, o Maurício destacou que sim, isso chegou no vestiário, foi conversado, foi usado até como uma forma de motivação pro grupo de jogadores, por toda a comissão técnica e staff do Internacional. Então
isso repercutiu no bastidor. Mas outra situação que repercutiu muito foi logo após o apito final, porque aconteceu uma confusão entre staff do Inter e o técnico português do Bragantino, Pedro Caixinha. Isso foi revelado pelo Jeremias Werneck na sua coluna lá em GZH. Faz um enorme trabalho lá o Jeremias na RBS TV, também na coluna dele em GZH, que foi onde ele trouxe essa informação, e a gente até foi buscar alguns detalhes que a gente vai trazer aqui sobre essa confusão, tá? Terminou a partida, os times foram para o vestiário, e o Pedro Caixinha foi para o vestiário do visitante, e o staff do Inter, assim como a comissão técnica, o grupo de jogadores, para o vestiário do Internacional. Para quem não sabe, é um túnel que dá acesso aos dois vestiários. Entra no túnel, pro lado esquerdo é o vestiário do Inter, pro lado direito é o vestiário do Bragantino. E na porta do vestiário do Bragantino, e na saída ali no túnel, teve um princípio de bate-boca entre o Pedro Caixinha e o Guido Cretari. Para quem não conhece, o Guido Cretari é auxiliar do Inter da preparação física. Tem o Otávio Maneira, que é o preparador físico, tem o auxiliar dele, que dá as atividades de preparação física antes dos treinos, atividades físicas, e ali no aquecimento, que é o Guido Cretari. Vocês viram aí o carequinha na imagem. Bom, o Guido Cretari foi cobrar o Pedro Caixinha por conta dessas declarações. E foi um bate-boca forte que aconteceu por ali. O Pedro Caixinha não aceitou a saída do Guido Cretari para cobrar essa fala dele. Teve um bate-boca ali de cerca de 5 a 10 minutos. A arbitragem, inclusive, estava no túnel e viu. Eu fui buscar a súmula, isso não foi relatado em súmula. Então, assim, não deve acontecer qualquer tipo de punição às equipes, a nenhum dos dois profissionais, nem o Pedro Caixinha e nem o auxiliar da preparação física do Inter, o Guido Cretari. Mas houve esse princípio de confusão, um bate-boca bem acalorado. O Guido Cretari passou por ali, xingou o Caixinha, falou sobre o assunto. Outros membros do staff do Inter passaram por ali e também falaram algumas palavras para o Pedro Caixinha, que até na coletiva não quis entrar no episódio da confusão, mas explicou a sua fala no meio de semana depois da derrota do Bragantino contra o Flamengo, dizendo que venceria o Inter. Ele disse que não quis desrespeitar o Inter, mas que foi uma forma até de motivar os seus jogadores, dizendo que eles tinham condições de vencer. Mas sobre o episódio, sobre a confusão, ele não entrou nos pormenores, mas aconteceu, de fato foi bem acalorada e mostra que de fato o Inter estava tratando esse jogo contra o Bragantino como uma grande decisão, a forma que deveria ser tratada até pela situação do Inter, que o Inter pelo menos se encontrava na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Tá certo, pessoal? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, que a gente volta para falar mais do Inter, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.